Olá galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Adriano Bittencourt, sou graduando de Psicologia pela Unesc e com este vídeo quero, junto com os meus colegas, apresentar nosso trabalho da disciplina de Estágio Básico 2 em Psicologia, no qual nós abordamos a teoria de Jean Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, abordando mais propriamente o estágio operatório concreto, no qual vai dos 7 aos 11 anos de idade. Nossos colegas vão desenvolver um pouco mais sobre a teoria e seus avanços mais adiante. E nesse início, eu quero já colocar as nossas justificativas, nossos objetivos gerais, específicos do nosso trabalho. Bom, vamos lá então. O presente relatório do qual compõe este trabalho é requisito obrigatório da disciplina de Estágio Básico 2 da grade curricular da graduação do curso de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa Unesc. A realização do estágio traz ao acadêmico a oportunidade de estabelecer uma relação entre a teoria e as vivências práticas advindas do contexto observado, bem como a entrevista realizada. Porém, no momento atual, em meio à pandemia do Covid-19, não foi possível a realização das atividades de modo presencial. O objetivo geral do nosso trabalho tem como meta observar o comportamento de uma criança por meio de vídeo. Já o objetivo específico desse trabalho tem como meta analisar, conforme a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, o comportamento expresso da criança no vídeo escolhido pelo grupo. A metodologia utilizada nesse trabalho utiliza um estudo qualitativo, que abrange uma revisão bibliográfica sobre temáticas relacionadas à psicologia do desenvolvimento e observação científica. Nossa clientela é composta por uma criança de 5 anos e 10 meses. E os instrumentos que utilizamos foi a observação científica através de tecnologia remota. Então tá, agora eu vou gravar o vídeo bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Vai ser bem rapidinho, assim, ó. Nossa fundamentação teórica, né? Nossa parte do desenvolvimento humano vai falar sobre as teorias de Piaget. Piaget, ele nasceu em 9 de agosto de 1896, né? Piaget, ele teve um encontro muito rápido com a ciência, logo aos 11 anos. Aos 22 anos, Piaget já estava formado em biologia. Piaget, ele teve um padrinho, que foi a primeira pessoa com quem ele pôde discutir, vamos dizer assim, sobre a filosofia. Logo depois, aí sim, Piaget, ele entrou nessa área da psicologia, e aonde ele desenvolveu as suas teorias. A teoria de Piaget passou a acreditar que o crescimento da criança ele vinha através de assimilação e acomodação. A criança estabelece esquemas de assimilação, né? Ela assimila uma coisa, assimila outra, e junta as suas informações que ela tem no momento, e aí sim ela consegue resolver o problema. Muito importante, então, a gente entender que Piaget, né? Ele acreditava que a criança ela se desenvolve através de estágios de idade. A determinada idade, a criança desenvolve determinadas características. Claro que isso não é uma regra em si. Se nós formos olhar, vamos supor, a criança ela nasce com o aspecto biológico dela, são duas crianças saudáveis, mas em determinadas áreas diferentes. Vamos supor, uma criança ela é de classe alta e a outra é de classe baixa. Isso pode sim afetar o desenvolvimento da criança. Segundo teorias de Piaget, o desenvolvimento da criança ela é separado por estágios, né? Os estágios são sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7 anos, operatório concreto, 6, 7 anos, a aproximadamente 11 ou 12 anos, e operatório formal, que é de 11 ou 12 anos em diante. Lembrando,
Isso não é uma... O nosso trabalho está focado mais para a área do desenvolvimento cognitivo na terceira infância, operatório concreto, que segundo a teoria de Piaget, começa a partir aproximadamente de 6 a 7 anos. Segundo Piaget, por volta dos 7 anos, as crianças já conseguem realizar operações mentais para resolver problemas concretos que surgem no seu cotidiano de vida. Podem pensar logicamente, pois levam em consideração vários aspectos envolvidos na situação que tentam resolver. Porém, sua forma de pensar ainda se limita a resolver situações reais no aqui e agora. Neste estágio que estamos abordando com este trabalho, as crianças têm em relação ao estágio anterior, ou seja, o pré-operatório, melhor entendimento dos conceitos espaciais, causalidade, categorização, raciocínio indutivo e dedutivo, conservação e números. Vamos analisar agora um pouco desses avanços cognitivos no estágio operatório concreto. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu vou tratar então sobre 2 elementos da teoria de Piaget. Bom, dentro dessa teoria do Piaget, do operatório concreto, a gente tem alguns elementos e eu vou trabalhar o elemento da causalidade, da espacialidade e da relação causa e efeito, né? Sobre essas duas relações, eu tenho um filho de 11 anos, né? E desde o ano passado eu percebo bastante, inclusive essas duas coisas. Vou dar alguns exemplos que eu vejo lá em casa e aí acho que pode ilustrar um pouquinho, né? De todo modo, vamos lá então para a questão teórica. A espacialidade vai tratar especificamente sobre questões geográficas espaciais, sobre a complexidade da criança entender um mapa e fazer uma relação ou dedução de que se eu for daqui até ali, se eu percorrer um caminho eu vou chegar a determinado lugar. É usado alguns exemplos na teoria de crianças que vão a pé para a escola dentro do seu próprio bairro, então ela consegue lembrar do caminho a percorrer, né? E mais do que isso também, né? Consegue memorizar esse caminho e buscar na memória, então, para poder chegar a tomar uma decisão, né? Então existe uma complexidade maior do pensamento, de modo que a criança pode decidir de maneira livre, né? O caminho que vai percorrer, tal. Então, se a criança vai para a escola da sua casa até a escola a pé, ela vai ter alguns pontos de referência, aquilo vai entrar dentro da memória, né? Ela vai buscar na memória sempre que precisar, e vai conseguir chegar então nos espaços onde ela quer chegar, no caso, né, da escola aí. Algumas brincadeiras eu fiquei pensando, né, que tipo de brincadeira que a gente faz quando tem essa idade e funciona bem, né, tipo caça-tesouro, né, então a gente sempre foi muito de brincar com as crianças, assim, lá em casa, e a gente fazia direto caça-tesouro, e realmente, né, dos 7 aos 11 ali, existia um entendimento mais pleno, vamos dizer assim, do caminho, da dedução, se eu for aqui vou chegar lá, enfim, coisas do tipo, né. No caso do meu filho, já usando um exemplo prático, eu moro no centro da cidade e ele faz algumas atividades extras, né, na parte da tarde, ele estuda de manhã ali e tal, então ele faz sozinho esse caminho, né, e desde os 10 anos ele começou a fazer sozinho, até os 10, ali aos 9 e pouquinho a gente levava de carro tal, deixava, buscava, aquela coisa toda, mas dos 10 a gente já via, dá pra ele ir, né, e é notório essa teoria acontecendo mesmo, né, porque a frase que ele usava e usa, não pai, eu vou em tal lugar porque eu vou passar por aqui para chegar lá, por exemplo, né, e o bacana também é perceber que vai evoluindo a própria construção do caminho a percorrer, então o caminho que eu ensinei para ele era mais longo, porque eu acredito que ele é o mais seguro, né? Mas agora com o tempo, ele já tem 11 anos, ele já pega o caminho mais curto, então já consegue fazer essa movimentação dele mesmo, assim, né? Das decisões que ele vai tomando de maneira mais acertada, né? Bom, e a relação de causa e efeito, ele parte também de uma complexidade de pensamento, né? Então, a criança consegue entender essa dinâmica do que acontece, né? Então, assim, se eu deixo uma coisa em tal lugar, isso vai acarretar tal coisa, por exemplo, né? É usado um exemplo de uma balança na teoria, que a criança é colocado alguns pesos na balança, com uma certa distância entre eles, e a criança vai entendendo essa dinâmica, vou colocando peso, aquilo vai ficando mais pesado, essa espacialidade, se eu colocar mais perto ou mais longe dentro da balança, ela não tem relação, porque ela vai ficar com o mesmo peso, né?
E também é usado exemplos de alavanca, né? A complexidade de uma alavanca na hora que subir e tal. Lá em casa, a gente tem, eu vi essa relação mais fortemente a partir também do ano passado. Estou buscando isso na memória, né? Agora que eu entendo que isso aconteceu. Mas também no ano passado, quando o meu filho começou a programar jogo de computador, né? Ele não é um programador, mas ele se interessou, como as crianças de hoje, né? Se interessam e tal. Daí eu acabei comprando algumas coisas para ele poder fazer lá, enfim. E ele fez um jogo e a relação de causa e efeito, né, na construção, tanto do algoritmo que ele ia usar para poder fazer o jogo, quanto na própria dinâmica que ele implantou dentro do próprio jogo, que as pessoas participavam, foi bem interessante. Então, o jogo dele era uma cidade, ele construiu uma cidade, uma mini cidade, vamos dizer, né? Nessa cidade você tinha todos os aspectos de uma vida de cidade mesmo, né, tal. E as crianças as pessoas que acessavam esse jogo, porque é pela web, né, elas trabalhavam dentro do próprio jogo e ganhavam alguma recompensa, como se fosse um salário e tal, né. E ele, por sua vez, ao implantar esse algoritmo de colocar para as crianças ganharem, né, ele também ganhava sobre o ganho das crianças, né. Então era uma recompensa de todo mundo que acessava o jogo, ele ganhava lá, e no final das contas ele ganhou $200 dentro do jogo para usar como moeda do jogo e tal, enfim. A complexidade do pensamento para construir tanto o algoritmo, entender o algoritmo, né, quanto a dinâmica de colocar a coisa funcionar e a relação dessa causa, né, com o efeito, etc e tal, acho que ela exemplifica bem para mim essa parte da teoria, né. Então é isso, pessoal. Valeu, foi um prazer, muito legal estudar essa parte. Vou falar um pouquinho para você sobre categorização. Categorização é quando a criança já consegue raciocinar logicamente. Ela já tem noção dos objetos separados, ela já consegue separar os objetos em grupos e subgrupos. São eles a seriação, a inferência transitiva e a inclusão de classe. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Eu sou a Rafaela e vou falar sobre a seriação e a inferência transitiva. A seriação, ela é basicamente o processo, né, pelo qual a criança ela consegue distinguir os tamanhos e organizar em séries, ou seja, ela consegue colocar, vamos supor, palitinhos. Ela consegue colocar o maior, o médio, o menor. Ela tem essa noção de que um é maior que o outro, né? E ela consegue organizar isso em série e por tamanho. Ela também consegue fazer isso com cores, do mais claro para o mais escuro, ou vice-versa, né? E a seriação, ela não está presente somente no operatório concreto, ela já está presente no sensório motor. No sensório motor, a gente observa quando o bebê tenta erguer uma torre e ele vai colocando as barrinhas do maior e ele vai erguendo do menor. Não de forma assim perfeita, mas ele já tem essa noção. Claro que não desenvolvida, né? Porque desenvolve mais lá pra frente no operatório concreto. Já a inferência transitiva, a criança ela consegue estabelecer a relação entre dois objetos e um terceiro, ou seja, ela tem a noção de que eu tenho dois palitinhos, né? Um médio e um maior. Ela sabe que esse maior, no caso, é maior que o médio. Mas eu tenho um terceiro objeto que ele é maior que os dois. Então ela sabe que esse terceiro objeto ele vai ser maior que esses outros dois. Fica meio confuso, mas ela consegue estabelecer essa relação, que esses dois objetos têm tamanhos diferentes, porém esse terceiro tem tamanho diferente também. Ele é diferente desses dois. E ela consegue ter essa noção. Maria Clara, preenche para mim os espaços que estão faltando com esses círculos, por favor. Está bem. Deixa eu ver. Esse espaço. Deixa eu cortar mais. Já tem os espaços vazios, tá vendo? Só preenche para mim. Tá bom. Então, Se liga, papai.
Fica bem calado, lado, Gente no prato. Tudo certinho? Deixa eu ver. Pequeno, médio. Grande. Sim. Obrigada. 3 cachorrinhos, tá bom? E 3 ossinhos, ó, que é a comidinha do cachorro. Agora coloca pra mim assim, ordena pra mim o ossinho com cada cachorrinho correspondente. Deixa eu ver. Vou colocar assim, que ele vai comer esse ossinho, né? Vou colocar esses 3 lápis pra você, olha. Eles são iguais, tá vendo? São? Ó, vou colocar eles aqui certinho, tá vendo? São longos, não são? São bem compridos, né? Tudo bem? Eu vou fazer assim, ó. Qual deles? Eles continuam do mesmo tamanho? São longos do mesmo jeito? Não, mas se coloca assim, do jeito que tava assim, aí fica do mesmo tamanho. E se eu colocar assim? Se eu colocar nessa posição? Aí esse daqui fica maior e esse Esse daqui... fica mais longo? Uhum. Tá, obrigada. Na análise do vídeo, a menina apresenta, né, todas as fases ali. Ela consegue facilmente, né, colocar os objetos em séries. Que foi a parte em que a mãe dela, né, cortou 10 bolinhas de tamanhos diferentes, né, maior, menor, e colocou em cima da mesa e a menina começou a encaixar, preencher os espaços que estavam faltando. Então ela preenchia com a bolinha do tamanho certo. Assim, quando ela terminou de preencher, a fileirinha ficou em série, do maior para o menor. E ela também fez experiência, né, um teste de correspondências seriais, que seria, por exemplo, como ela fez ali, ela cortou 3 cachorrinhos, um cachorrinho maior, um médio e um menor. E 3 ossinhos também. Então, a menina relacionou que o ossinho maior era do cachorrinho maior, o médio era do cachorrinho médio e o pequenininho era o ossinho do cachorro pequenininho. Então, ela apresenta, assim, a seriação bem desenvolvida. E a inferência transitiva que eu consegui observar no vídeo foi quando a mãe dela pegou 3 lápis, né, e colocou os 3, um do ladinho do outro, e ela desceu um lápis um pouquinho para baixo, e nisso dá a impressão de que esse lápis é um pouquinho maior, mas a menina também consegue analisar que esse terceiro lápis ele era do mesmo tamanho, porém na posição que foi colocado ele parecia um pouco maior. Então ela tem essa noção da inferência transitiva também. Ela apresentou todas as fases do desenvolvimento ali, né, do operatório concreto. Já a inclusão de classe é a capacidade da criança saber distinguir um objeto no todo. Por exemplo, assim, ó, há um arranjo de flores onde há rosas e cravos. A criança já vai saber distinguir que ali não existem só flores, que existem rosas e existem cravos. Vou espalhar algumas peças aqui na mesa, tudo Forma bem? sequência, né, mãe? Isso, são peças com formas diferentes, tá bom? Uhum. Deve ser muito interessante você perguntar por quê. Então responde pra mamãe agora. Todos os círculos são azuis? Todas as peças vermelhas são quadradas? Todas as peças azuis são círculos? Todas as peças azuis são círculos? São. E todos os círculos são vermelhos? Não. Não? Tá bom, vou colocar
aqui 3 figuras diferentes, tá bom? Aí depois você vai me responder. Responde pra mamãe se tem mais aves ou passarinhos. Não, ave. Por quê? Porque pato é uma ave e passarinho. E só sobrou... Isso é um animal. Animal não. Isso é um... Como é o mesmo nome? Eu esqueci. Ave? Ah, Então agora me responde. Deixa aqui a figura. voam. Deixa aqui a figura. Dá aqui pra mamãe. Voam. Agora responde pra mim. Tem mais aves ou animais? Deixa eu ver. Aves ou animais? Aves ou animais? Passarinho é animal? É, Borboleta. também. Agora, então é animal. E agora me responde assim. Quais desses animais aqui que não são aves? Esse animal aqui, Qual que é esse animal? borboleta. Esse animal, borboleta. Esse animal que é gordinho, que é o borboleto, que é preto. Borboleta preto. E esse animal que é borboleta. Então tá bom. Obrigada. Então, vocês puderam observar ali no vídeo que a Maria Clara conseguiu definir quase todos bem certinho, responder quase todas as perguntas corretamente. No caso, ali no primeiro exemplo, onde ela soube distinguir bem que os redondos eram azuis, os quadrados eram azuis. Claro, a mãe perguntou para ela se todos os vermelhos eram quadrados. Ela ficou um pouco em dúvida, respondeu que não, mas ficou em dúvida. Como ali no segundo exemplo, ela ficou em dúvida se todos aqueles animais postos na frente dela, se todos eram aves ou se eram animais. Ela perguntou para a mãe e logo em seguida ela conseguiu sozinha distinguir que as borboletas eram, no caso, insetos, animais, né? Elas não fazem parte do grupo das aves. E que os passarinhos e os patos são as aves que são... ela conseguiu categorizar, ela conseguiu dividir os grupos dos animais em aves e animais, no caso, aves e insetos. Ela conseguiu bem fazer essa divisão. Como voltando ali no primeiro exemplo, ela consegue, vocês podem observar que ela consegue bem distinguir redondos, os círculos, no caso, azuis dos quadrados vermelhos. Ela tem noção do que é o que, de que classe cada um pertence. Bom dia, professora, bom dia a todos os meus colegas. Eu me chamo Júnior e fiquei então responsável pela parte da conservação, que é um demarcador então muito importante, né, que vai avaliar se a criança então ela pôde adquirir um mínimo assim de raciocínio lógico, né, dentro do campo da racionalidade. Então a conservação é a capacidade de perceber que mesmo que o objeto ele sofra alguma alteração, a criança ela vai conseguir manter, né, ou conservar a partir das características do objeto, que esse objeto ele ainda permaneceu o mesmo, né? Então a criança que se encontra nesse estágio, ela vai saber identificar que para um objeto só não podem existir duas configurações. E outro demarcador importante, né, para esse estágio é o demarcador chamado reversibilidade. Reversibilidade, então, é uma aptidão que a criança vai ter de saber que os objetos eles podem interagir, né, e que a partir dessa interação eles podem sofrer uma alteração. Então, a reversibilidade ele está justamente na ideia de que os objetos eles se interagem, se alteram e que também depois de ser alterados eles podem voltar a ser o que eram. Então, um exemplo muito básico disso, né, seria a água e gelo. São então dois estados da matéria que
Posteriormente, um pode se tornar o outro e vice-versa. Segundo as teorias de Piaget, o raciocínio indutivo ele funciona assim. Para você dar uma resposta em uma determinada situação, a criança com o raciocínio indutivo, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar as informações que ela tem do momento e vai expor uma resposta de acordo com aquelas informações que ela tem. Depois nós vamos observar no vídeo as características. Sendo assim, ela pode então ter uma resposta equivocada. Segundo a teoria de Piaget, o raciocínio dedutivo ele vem com a idade mais avançada. Por quê? Com as nossas experiências, com a informação que nós vamos desenvolvendo de acordo com o tempo, Então nós deduzimos. Nós podemos dar uma resposta mais concreta ou mais conclusiva de acordo com a situação. Vou dar um exemplo breve. Você vai sair daqui de Criciúma até Torres, que é onde eu morava. Se você fizer isso várias vezes, automaticamente as informações que você vai juntando no momento, você vai o quê? Você vai ter uma ideia ou vai ter mais ou menos uma resposta do tempo que você vai levar para chegar até lá. Então, quando perguntarem para você, quanto tempo você leva de Criciúma até Torres, você vai deduzir que você leva aproximadamente tanto tempo. Então, a teoria de Piaget, ele fala sobre essas características. Então, é muito mais fácil a criança ela ter o raciocínio indutivo, justamente pela falta de experiência que ela tem, com a vida. Ela não vai ter tantas informações para dar em relação a alguma situação. Então, ela vai ser induzida a dar uma resposta de acordo com a situação do momento, como nós vamos ter a observação do vídeo. Maria Clara, agora eu coloquei esses 2 copos e eles têm a mesma quantidade de água, tá vendo? Espera um pouquinho. E nós temos essas 2 bolinhas de massinha. Coloca pra mim essa bolinha aqui neste copo. Essa mesmo. Você percebeu o que aconteceu? Que fica maior. Isso, o nível da água aumentou, não foi? E se eu fizer assim, olha? Vamos fazer uma experiência. Deixa eu pegar esse. Peraí, deixa eu me pegar, tá bom? Que doido, ó. Vou transformar essa massinha num biscoitinho, tá? Joga essa bolinha lá pra mim de novo. Isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu colocar esse biscoitinho aqui na água, vai aumentar a mesma quantidade que aquela de lá? Vai. Por quê? Porque se coloca uma coisa, aumenta a água. E como esse daqui já tá aumentado, esse daqui vai aumentar pro mesmo nível. Porque se essa daqui aumentou para esse nível, então essa vai aumentar para esse nível. Porque são as mesmas coisas. Vamos ver? Aumentou. Aumentou, né? Obrigada. De nada. Então, pessoal, novamente fazendo a observação do vídeo, de acordo com as características da prova, a menina ela tinha que dar a resposta se a quantidade de água ela continuava a mesma quando as bolinhas de massinha eram postas ali dentro. Primeiro eram as bolinhas de forma redonda ali, que eram postas dentro do copo. A água ela subiu até o nível. Depois a moça do vídeo ela tirou as bolinhas da água ali e fez uma massinha mais compridinha e colocou novamente dentro da água. Então daí a menina ela expôs a conclusão da resposta dela se a água continuava com o mesmo volume. Então, se nós repararmos, quando a mãe ali ou a orientadora pergunta para ela que se ela fizer uma tripinha assim, com a massinha, se vai continuar com o mesmo volume de água, a menina respondeu que sim. Por quê? Porque ela já tinha a informação, ela já tinha observado as 2 massinhas e sabiam que elas tinham o mesmo tamanho. Então, com aquela informação que ela tinha ali, ela foi
induzida naquele momento, né, a ter um raciocínio rápido, vamos dizer assim, para que ela pudesse dizer que teria o mesmo volume de água, mesmo com a massinha estando de forma de cobrinha. Então, chamamos isso de indução. A informação, ela pegou do momento, né? Ela conseguiu tirar a conclusão dela, por quê? Porque ela pegou aquelas informações naquele momento, a experiência dela era daquele momento. Então, ela teve êxito na resposta dela. Mas, como eu disse, pode haver situações, né, em que ela pode estar equivocada na sua resposta, justamente por causa da observação momentânea que ela vai ter com a situação. Entre os 6 ou os 7 anos, algumas crianças já conseguem fazer contas de cabeça, assim como aprendem a somar contando. Por exemplo, para somar 5 e 3, iniciam contando e depois vão para o 6, para o 7, para o 8, adicionando assim o 3. Por exemplo, eles vão lá, né? 5 mais os 3 números ali, né? Eles vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda pode demorar mais uns 2 ou 3 anos para que a criança possa fazer operações similares de subtração. As crianças nesse estágio de desenvolvimento cognitivo, apresentado por Piaget, também conseguem resolver problemas mais simples com facilidade. Por exemplo, João foi no mercado com R$4 e gastou R$2 em pirulitos. Com quantos reais ele ficou? Mas quando a quantia inicial não é conhecida, por exemplo, João entrou no mercado, gastou R$2 e lhe sobraram R$2. Quantos reais João tinha? Daí fica mais difícil de resolver, porque a operação aritmética necessária para resolver este problema não foi iniciada claramente. E são poucas as crianças que conseguem realizar esse tipo de problema antes dos 8 ou 9 anos de idade. Algumas pesquisas realizadas com pessoas em escolaridade mínima em países subdesenvolvidos indicam que a capacidade de adicionar acaba se desenvolvendo quase que universalmente e em muitos casos de forma intuitiva, por meio de experiências concretas do contexto atual no qual estas pessoas estão inseridas. A capacidade de calcular melhora com a idade. Além disso, a criança em idade escolar melhora em outros 3 tipos de estimativa: estimativa computacional, estimativa de números e estimativa de medida. Para entendermos um pouco mais como se dá esse avanço cognitivo, eu convido você para assistir esse pequeno vídeo. Eu vou te mostrar alguns objetos. O que há de comum nesses conjuntos? Porque esse é 2. Porque tem 2 varinhas de gude, tem 2 lápis e tem 2 montanhas aí. E como tem 2 em cada um, é isso que vive em comum. Mas se juntar assim, fica um quadradinho. Agora eu vou colocar aqui assim pra você, ó. O que há de comum? Que há de comum? Que todos são 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora, ó. O que é de comum? Aqui todos são 4. Tem 4? Deixa eu ver. 3. 2 com 3, 4. E esse também. 2 com mais 2 foi 4. 2 com mais 2. E 2 com mais 2. E 2 com mais 2. 4. Mas separa. Muito bem. Tá aqui pra mamãe. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, a pessoa que está realizando as provas com a menina, a nossa cliente, ela faz um exercício para testar o conceito de números dela através de conjuntos. E a gente consegue perceber que a menina consegue identificar exatamente a quantidade
de elementos, de objetos que tem em cada grupo que a pessoa coloca diante dela, percebendo assim que a criança já consegue se enquadrar dentro desse estágio operatório concreto. Para o estágio operatório concreto, os avanços que são esperados da criança, que vai dos 7 aos 11 anos, é o pensamento espacial. De acordo com o vídeo, no caso, ele não pode ser observado. Causa e efeito já pode ser observada, assim como categorização, seriação, interferência transitiva e raciocínio indutivo e dedutivo são observados no vídeo. Já a conservação é observado, sim, para a maioria dos testes, no caso. E números e matemática também são apresentados no vídeo. A observação realizada por vídeo é uma observação laboratorial, onde foi estudados os avanços cognitivos da criança. Maria Clara, que é a criança observada, ela está sentada numa cadeira diante de uma mesa. A mediadora está sentada do outro lado da mesa, de frente para a criança. Maria Clara observa os testes que são colocados sobre a mesa e responde as perguntas da mediadora. Na observação laboratorial, os pesquisadores observam e registram o comportamento em um ambiente controlado, como laboratório. O ambiente físico aparenta ser uma sala de jantar. Maria Clara está sentada numa cadeira, diante de uma mesa, com uma toalha acinzentada e com seus braços apoiados sobre ela. Maria Clara é de sexo feminino, tem 5 anos e 10 meses de idade, é branca, tem cabelos e olhos castanhos. Ela está vestindo uma blusa de cor rosa, usa uma pulseira verde no braço esquerdo e a tiara no cabelo. Há 2 pessoas no ambiente social, o mediador e a criança. Por se tratar de uma análise de vídeo, não foi possível identificar o perfil socioeconômico e a escolaridade da criança. De acordo com o vídeo que a gente observou, a Maria Clara ela vai de encontro aos avanços cognitivos esperados para as crianças que se encontram no estágio operatório concreto, segundo Piaget. A Maria Clara ela se encontra no final do estágio pré-operatório, mas ela já apresenta os avanços esperados no estágio seguinte. Bom, e para finalizar, queria dizer em nome do nosso grupo que a gente aprendeu muito nesse trabalho. Foi um trabalho de extrema importância, principalmente para o nosso curso e como futuros psicólogos, analisar, conseguir analisar essa criança e dizer, se ela apresenta ou não, as fases bem desenvolvidas. Claro que no vídeo, de forma remota, é um pouquinho mais difícil a gente conseguir todos os detalhes da criança, mas mesmo assim a gente conseguiu, um pouco dessa parte. E com certeza presencialmente nós iríamos conseguir muito mais, mas por conta da pandemia, a gente não pode, então teve que ser dessa forma. Mas mesmo assim foi muito bom mesmo. A gente conseguiu analisar, que a criança ela é bem desenvolvida, ela é bem inteligente mesmo. E eu acho que era isso. E agora?